Salve, salve, meu aluno e minha aluna! Salve, salve especial para os nonos anos do Colégio Santa Maria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula de revisão aí para a prova do oitavão. Para quem não me conhece, já deve ter me visto aí nos corredores, eu sou o professor Tiago Pereira, sou professor de História aqui do ensino médio do Colégio Santa Maria, trabalho na instituição aí há 9 anos. Ano que vem a gente vai estar junto aí nos primeiros anos, ano que vem completo 10 anos de Santa Maria. E o ano que vem vocês estarão nas minhas mãos. Claro que quero parabenizar todo o trabalho da professora Stephanie, ela tem feito um bom trabalho, muito bom trabalho, e eu sei disso porque, como vocês sabem também, eu tenho uma pequena mamífera que é colega de vocês aí, a Melissa do nono C. É isso. Melzinha, um beijo, 2 beijos, 1.000 bilhões de beijos. Papai ama você, tá? Essa linda que tá sentada aí. Bom, o que nós vamos falar hoje aqui, que eu queria falar de muita coisa de história. Claro que não vai dar tempo, porque o tempo ruge, a Sapucaí é grande. E aí, depois tem coisa que você pode conferir aqui no meu canal, aqui no YouTube. Depois você pode também me seguir lá no Instagram, tá? Quero pedir esse favor para você, principalmente porque lá tem muito conteúdo de história, de filosofia, de sociologia, de atualidades, dica de estudos. E é claro, sempre à sua disposição aí para sanar as dúvidas. Tudo a favor do conhecimento. Pois bem, nós temos hoje que entender algumas situações. O que aconteceu aí após a Primeira Guerra Mundial, o fenômeno do nazifascismo, a República Oligárquica Brasileira, alguma coisa sobre Guerra Fria até a redemocratização do Brasil. Então nós temos pouco tempo para falar aí desses assuntos. Por isso, quem ainda está conversando, quem ainda está olhando para o lado, vamos fazer o seguinte, quem está me ouvindo, quem está me ouvindo aqui, bata uma palma. Aí, faz silêncio, calma, calma. Não aquietou ainda não? Tô vendo que tem gente que tá falando aí, ó, tô vendo. Ô, fica quieto. Agora, quem está me ouvindo para a gente começar a aula, fica quieto e bate 2 palmas. Maravilha. Agora sim, vamos lá então. Então nós vamos falar aqui, ó, sobre o processo, as situações que vão acontecer depois da Primeira Guerra Mundial até a redemocratização. Então a Primeira Guerra Mundial teve como consequências, a partir de 1918, o Tratado de Versalhes, que, como nós sabemos, criou seríssimas imposições aí para a Alemanha, e essas imposições do Tratado de Versalhes, as cláusulas econômicas, cláusulas de segurança, cláusulas territoriais, cláusulas diversas, acabaram impondo severas e duras penas à Alemanha. Como você viu no mapa, até uma reconfiguração do mapa europeu aconteceu, claro que aí criando a União Soviética, o antigo Império Russo, e, é claro, criando países novos, como a Polônia, que não existia. E aí nós sabemos que o Tratado de Versalhes foi o principal motivo da Segunda Guerra Mundial. E é claro que a Segunda Guerra Mundial acabou acontecendo, principalmente por conta desse sentimento de vingança que a Alemanha acabou nutrindo, juntamente com a Itália e o Japão também. Além disso, além dessa consequência, teve também a criação da Liga das Nações, criada como tentativa de evitar novos conflitos através da diplomacia internacional, e o mapa político da Europa foi completamente redesenhado com o fim dos grandes impérios. O Império Austro-Húngaro acabou, o Império Russo acabou, se bem que é claro, né? Acabou o Império Russo, e o que teve início aí? A Grande União Soviética. Pois bem, na sequência, o totalitarismo, os regimes totalitários. Aí nós temos o fascismo, sendo personificado aí por Benito Mussolini na Itália, o stalinismo na União Soviética e
Quem é que está faltando aqui? Fala bem alto que eu quero ouvir. 1, 2, 3. Eu não vou falar aqui, porque pode ser que até pelas regras do YouTube, né, ele vai lá e não vai, ele vai bloquear. Até a própria palavra eu não posso falar, porque pode bloquear, mas a gente sabe que começa com na e termina com ismo, né? E esse regime totalitário vai ser percebido, ele vai crescer antes da crise de 29, com o colapso de várias economias aí a partir de 1929, ele vai ganhar uma força gigantesca. Olha aí, ó. Olha o Bigode falando para você aí, ó. Vida longa para a revolução. Quem que é aquele bigode ali? Joseph Stalin. E aí, é claro, não queria falar, eu vou deixar aí a expressão, porque se eu falar pode ser que o YouTube me começa com na e termina com ismo. Temos aí o surgimento da figura de Adolf Hitler, não em 1933, porque ele surgiu muito antes disso, assumindo o poder na Alemanha entre 35 e 38, sistematizando aí uma política de expansão territorial e perseguição racial e, é claro, causando a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945, dentro do seu projeto da criação do Terceiro Reich. Mas para ele criar o terceiro grande império alemão na Terra, precisaria de mais espaço, por isso que, para conseguir mais espaço, acabou invadindo novos territórios, e aí o Holocausto, o extermínio de 6 milhões de judeus antes, durante aí antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, sobre o Brasil, então a República Oligárquica Brasileira, também conhecida como República ou Política do Café com Leite, tratou-se então da alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, graças ao coronelismo. O coronelismo vai estar relacionado a uma sistemática de domínio político, graças ao predomínio econômico que fazendeiros, grandiosos fazendeiros, passaram a ter graças ao café. O café que do final do século XIX, durante uma boa parte do século XX, foi o principal produto de exportação do Brasil. Essas elites, ou seja, esses grupos oligárquicos, e aí eu vou até lançar esse desafio, tá? Agora, você não pode pegar o seu telefone celular, mas depois vai lá no Instagram, responde lá para mim, tá? Responde lá para mim. Você pode até fazer dar um print, você pode pegar lá uma definição, você pode até gravar, inclusive, e colocar lá, tá? Mas isso é depois em casa, só para ver se você estava mesmo prestando atenção na aula e se você buscou entender o que são as oligarquias. O que é um governo oligárquico? E uma das principais características do controle exercido por essas oligarquias é um tipo de fraude eleitoral. Um tipo não. Alguns tipos de fraudes eleitorais, como, por exemplo, o voto de cabresto, o curral eleitoral e as eleições a bico de pena. Já no caso dessa situação, ela chegou ao fim lá com a Revolução de 1930. Foi a Revolução de 1930, aqui embaixo, com Getúlio Vargas, que então possibilitou o fim, causou aí o fim da política da República Oligárquica no Brasil. E aí, é claro, quando a gente fala de Era Vargas, aí nós vamos falar de Era Vargas em um outro momento, não agora. Sobre a redemocratização do Brasil, quero chamar a sua atenção para dois momentos, tá? O primeiro momento de redemocratização democrática, desculpa a redundância, de redemocratização política no Brasil, aí agora melhorou, foi no final da Era Vargas, 1945, com a eleição do Dutra, porque Vargas estabeleceu um domínio ditatorial. Mas o mais conhecido, e eu acho que é em relação a esse, em referência a esse, que a gente vai precisar entender agora aqui,
é aquele que vai acabar acontecendo durante, ou melhor, a redemocratização depois da ditadura militar. Então, assim, ó, quando a gente fala no fim da ditadura militar no Brasil, acontecendo lá em 1985, o Brasil voltava à democracia depois de 21 anos de regime militar, iniciado em 1964. Imagine você, depois aí de 5 presidentes militares, Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo, em todo esse momento, durante todos esses 21 anos, o Brasil não teve eleições diretas para presidente. O Brasil e a população brasileira viveu e conviveu com as restrições em relação à participação política. Então, ficou uma coisa aí bastante complicada, até a liberdade de expressão, a censura aos meios de comunicação e muito mais. E aí, em 1985, temos então a abertura democrática. Adeus ao regime militar. Se bem que essa abertura aconteceu aí com algumas ressalvas, porque não foi aquela abertura plena, porque o processo eleitoral que acabou escolhendo Tancredo Neves foi feito de uma maneira ainda indireta. É bom lembrar isso aí, tá? Que ainda as eleições de 1985, mesmo com campanha das diretas já, população na rua, todo mundo clamando por eleições diretas para presidente, Tancredo ainda foi eleito por um colégio eleitoral formado por políticos. Mas foi eleito, infelizmente não assumiu, faleceu de diverticulite, o chamado nó nas tripas. E aí quem assumiu foi o Bigode. Que bigode, Thiago? José de Arribamar Sarney. O Sarnica. E aí é claro que esse momento do governo do Sarney, um momento de muita dificuldade, mas a partir de então, Sarney inaugurou ou fez a democracia voltar para o povo brasileiro. E a partir daí começaria então a nova república. Agora, sobre a Guerra Fria, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito ideológico e político lá que aconteceu entre 1947 e 1991. Foram 44 anos de tensão, 2 blocos rivais e mais de 100 países afetados, tendo influência na Ásia, na África, na América Latina, na Oceania, na Antártida, onde você imaginar teve essa influência. Então aqui, basicamente, eram 2 grandes grupos. Essa imagem aqui, ela faz referência ao momento em que, basicamente, a União Soviética chegou ao fim. E com isso, a Guerra Fria. Do outro lado, a imagem do foguete mostra aquele momento em que a humanidade viveu momentos de tensão, viveu momentos de sufoco, onde quase uma guerra nuclear aconteceu, e depois de uma corrida armamentista, uma corrida espacial. Quem é que vai chegar primeiro à Lua? E dentro dessa Guerra Fria, aconteceu a chamada Guerra do Vietnã, que é um dos conflitos, uma das guerras que aconteceu dentro do conflito ideológico, dentro da treta entre Estados Unidos e União Soviética, onde então o Vietnã do Sul pretendia manter-se independente, apoiado pelos Estados Unidos, mas o Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética, queria impor o comunismo em todo o território. E aí, essa guerra ficou muito conhecida por conta do quê? Do envolvimento pesado dos Estados Unidos, que, mesmo com todo o seu poderio, mesmo com toda a sua superioridade, não foi capaz de dar conta dos norte-vietnamitas. Não conseguiu dar conta. E aí a Guerra do Vietnã foi um verdadeiro fracasso para os norte-americanos, que tiveram que sair. E depois, é claro,
o Vietnã acabou unificando-se sob o regime comunista, marcando então um dos conflitos, um dos vários conflitos que aconteceram aí durante a Guerra Fria. Eu, particularmente, tenho uma opinião, não sei se você concorda comigo. Será que nós ainda não estamos em uma Guerra Fria? Se a gente parar para pensar, hoje tem muita coisa acontecendo como na Guerra Fria. E também politicamente falando, será que a gente não está ainda numa república oligárquica? Será que esse joguinho político, criado só para nos afastar dos reais interesses da nação, será que também esse joguinho político, né? Presidente Lula, presidente Bolsonaro, será que isso aí eu, na minha opinião, acho que é para afastar nós da discussão mais importante? Será que ainda não é uma república oligárquica? Bom, eu quero que você entra aqui depois, comenta. Se eu não ver o seu comentário, vai lá no meu Instagram, beleza? @professor Thiago Pereira, comenta lá que eu quero ver, beleza? Uma enorme satisfação, tá? Ter dado essa aula aqui para vocês. Eu queria estar presencialmente aí, mas na sexta-feira também tenho compromisso aí em outra escola, né? Não é nem aqui em Cascavel, é em outra cidade, mas fiquem muito à vontade para quando nos encontrarmos aí nos corredores, perguntar, se ficar com vergonha, pede aí para a Melissa, tá, Melissa? Manda para pergunta lá pro teu pai, eu quero ver, se não, deixa tudo pro ano que vem. Se bem que o ano que vem, no primeiro ano, a pegada é um pouco diferente. Tá certo? Ó, satisfação enorme estar com vocês aqui. Boa aula para vocês aí. E, é claro, amanhã uma baita de uma prova para você. Valeu!